Boa noite, tenda. Acho que vocês estão fraquinhos, tristes. Quem está triste aí, levanta a mão. Não tem ninguém. Boa noite, tenda. Boa noite. Que bom. A paz do Senhor para vocês. Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês e pela última vez no ano de 2024, né? O último domingo de 2024. Fico lisonjeado de ser presenteado com essa oportunidade de pregar aqui para vocês. Meu coração se alegra muito. E eu queria trazer uma mensagem diretamente do coração de Deus para o nosso coração aqui hoje. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei de que forma você está aqui. Talvez você precise de uma resposta intensa, prioritária da parte de Deus. Talvez você não precise de resposta, mas Deus tem algo a falar com você nessa noite. Amém? E eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 13, por favor. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 13. Eu quero trazer a clareza desse texto com vocês de uma forma mais específica e de uma forma que você entenda melhor, para que nós possamos chegar no contexto e no tema desse texto. Quem achou, diga amém. Amém. Vai estar projetado aqui também? Vamos lá. Eu vou ler na minha versão aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Olha, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Se assente glorificando ao nome de Jesus. Deus me chamou muita atenção nessa mensagem durante essa semana sobre ambientes que nós vivemos e ambientes que nós frequentamos. Nós chegamos ao final de mais um ano. Ao final de mais um ano de labuta, de batalha, de trabalho. Alguns conquistaram seus sonhos, outros nem tanto. Mas o certo é que nós continuaremos a lutar para conquistar muitas coisas que nós estamos sonhando. Certo ou errado? Seja participativo comigo nessa noite, por favor. Se você ainda não conseguiu conquistar, por certo, você continuará lutando para conquistar aquilo que você está almejando. Não só pessoalmente, fisicamente, mas espiritualmente falando também. Essa passagem aqui é uma passagem tanto quanto espiritual, do céu na terra. E eu gosto de trazer os evangelhos porque eu sou um pregador evangelista. Eu gosto de pregar muito sobre Jesus, o que Jesus pode fazer, haja vista que quem vos fala aqui nessa noite, nesse altar, segurando esse microfone, é alguém que Jesus transformou. Embora tenha nascido dentro de um lar evangélico, filho de pastor, de missionária, mas é alguém que Jesus transformou. Meu pai, quando saía para pregar e me levava junto com ele, ele falava assim: eu estou trazendo meu filho aqui para pregar junto comigo, mas filho de crente não é crente. Enquanto meu filho não tiver um encontro real com Deus, ele não será crente. Enquanto nós não temos esse real encontro com Jesus, nada na nossa vida pode ser chamado de perfeito de fato. Tudo é abstrato. Enquanto eu não tenho um encontro com Deus, tudo é abstrato. Mas para que eu possa entender essa passagem aqui do céu, na terra, num altar, num encontro marcado, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus marcou um encontro com uma pessoa que não tinha probabilidades. Entenderam? Jesus marcou um encontro com uma pessoa que não tinha probabilidades. Era improvável demais esse encontro para os homens, mas no céu, Deus já está quebrando paradigmas, protocolos para abençoar alguém. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu arrisco e ouso em profetizar na sua vida que Deus quebrará alguns protocolos para abençoar pessoas aqui nessa noite. E para que você me entenda nessa noite, de fato, nesse texto, nós precisamos retornar no início de tudo. Gênesis, em capítulo 33, vai dizer que em 1700 anos antes de Cristo, Jacó, quem conhece Jacó aí? Quem sabe da história de Jacó? Pois bem, Jacó cavou um poço. E toda vez que alguém cavava um poço, era para dizer assim: essa terra tem dono. Se você chegasse em alguma terra naqueles tempos, e se não houvesse um poço, então, por certo, aquela terra não tinha dono, estaria vazia, precisava conquistar aquela terra.
A partir do momento que conquista aquela terra, você se torna parte daquela terra que você conquistou. Você cava um poço e ali está dizendo: agora essa terra tem dono. Mas se você quisesse, porventura, chamar alguém para briga, fazer com que o seu inimigo tivesse raiva de você, a guerrear ao ponto de perder essa terra, algumas pessoas entulhavam seus poços, dizendo assim: eu estou te desafiando para uma guerra, eu quero tomar a sua terra. E para não deixar isso barato, eles entulhavam seus poços. Mas Jacó chega nessa terra, ele cava um poço dizendo: aqui tem dono. Quem me concedeu essa terra aqui é maior do que eu, mas sobre a minha pessoa eu vou defender essa terra, e para te mostrar que quem me deu é maior do que eu, vou cavar um poço. E nesse poço vai alimentar não somente o meu rebanho, não somente a minha casa, não somente os familiares, mas também alimentará gerações. Não vai somente alimentar a minha família, a minha casa, os meus filhos, os meus pais, os meus tios, meus avós, enfim, vai alimentar gerações. Além de cavar o poço, era necessário também levantar um altar. Tanto é que nessa passagem, 1700 anos antes de Cristo, Jacó está cavando esse poço aqui antes de lutar com um anjo, naquele lugar que ele vai chamar de Peniel. Lutei com Deus face a face. Ali ele coloca aquela pedra e coloca: Peniel, eu vi o Senhor face a face. Ele levanta também um altar. E aí, pare para prestar atenção, vamos retroceder um pouquinho na história, olhando para a geração dos meus pais. Meus pais hoje estão com 56 anos de idade. Não me deixaram R$1 de riqueza, mas deixaram altar na minha vida. Se eu fosse contar com as riquezas que meus pais deixaram para o meu futuro, eu estava perdido. Eu viver até amanhã meio-dia só com essas riquezas. Mas eles não deixaram riquezas, não deixaram poços, mas deixaram altares. E aí eu quero saber de você nessa noite: quem é você? Cavador de poço ou construtor de altares? Quem é você nessa geração? Cavador de poço ou construtores de altares? O interessante é que o dinheiro hoje não me faz falta tanto quanto deveria fazer, mas o altar que eles me deixaram, se eu me afastar, me faz uma falta que vocês não têm a noção. E aí tem pessoas que conseguem viver longe desses altares, outras pessoas não conseguem mais viver longe, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue permanecer. Pessoas que têm altares levantados por sua geração antepassadas, não conseguem viver longe desses altares. E eu arrisco a dizer, como eu já fiz, um dia eu já tentei viver longe desses altares, e alguma coisa dentro de mim falava: aqui não é o seu lugar, você não é desse local, você não pode permanecer aqui, porque você não faz parte desse momento, não faz parte dessa história, não faz parte desse local. Você tem altares, Lucas, e eu desafio a você a viver esses altares deixados de herança pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios. Eu conheço pessoas da minha idade, da minha geração, que não tem dinheiro, não tem faculdade, não tem conhecimento, mas quando pega o microfone tem altares. Jorra dele água viva que vai encher e preencher aquilo que nos faltava. Isso 1700 anos antes de Cristo. E aí, para a gente entender esse contexto aqui, no ano de 932 antes de Cristo, há uma guerra. E aí Davi já governava 2 reinos em Israel. Já estava dividido. A Bíblia vai dizer isso em Reis, em Crônicas. Mas no ano de 722, Salomão, filho de Davi, o rei, a sabedoria, ele morre. E aí começa de fato a divisão, oficialmente a dividir entre a tribo do norte e a tribo do sul. E aí nesse ano de 722 a.C., os israelitas sofrem um poder bélico da Síria, que de fato vai espalhar os israelitas, ao ponto dos assírios quererem, falarem para eles se misturarem, ao ponto dos reinos separados entre o norte e o sul, também trajarem vestes diferentes. E aí, na tribo do sul de Judá, ele é governado agora pelo rei Roboão. E eles começam a levantar altares diferentes que não agradam a Deus. E olha o perigo. E aí começam a mudar as suas vestes, começam a se contaminar. Notem comigo.
Se você vê uma crente assembleiana hoje na rua, como ela vai estar? Uma mulher de vestidão, cabelo de coque, blusa. Um homem de terno, gravata. Você não consegue diferenciar? Assim eram aqueles momentos. Eles diferenciavam pelas suas roupas, pelas suas vestiduras, pelo seu cinturão, pela túnica que eles carregavam. Ao ponto deles se misturarem tanto e darem-se em casamento, se casarem com outras pessoas. E também defenderem a tribo do sul, tá? A tribo de Judá. A defenderem somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E não dar continuidade na sabedoria da história de Israel. E eram considerados como meios judeus. Então eles só eram metade judeus. E eles não carregavam essa linhagem. Já a tribo do norte, Roboão está governando. Roboão está governando e está olhando para eles e está dizendo assim: olha, nós não podemos nos contaminar. Porque a tribo do sul, que vão ser chamados de samaritanos, eles, além de acreditarem somente nos 5 livros dos Pentateucos, eles também circuncidavam. Eles também separavam os sábados. Eram mais ou menos iguais. Mas eles não davam continuidade à posterioridade na sua história. Não procuravam saber as suas raízes. Quem eram eles? Aí na luta babilônica, quando eles saem do exílio babilônico e voltam para Israel, eles voltam e veem os samaritanos de uma forma diferente. Esses não são os nossos irmãos. Esses não são os que andavam conosco. Esses não são os que experimentaram a glória de Deus conosco. Esses não são os mesmos. Nós não podemos nos contaminar com essas pessoas. Conseguiram entender? Ao ponto de os samaritanos subirem ao Monte Gerizim, comparar o Monte Gerizim com o Monte Sinai, a qual Deus dava os sinais para Moisés, e falar: nós vamos adorar no monte, então vamos levantar um templo aqui no Monte Gerizim. Já a tribo do norte, eles adoravam no templo que fora construído. E aí fala: nós podemos adorar somente no templo. E os samaritanos só poderiam adorar no monte. Então essa briga de dar em casamento, mistificar a sua geração, a sua descendência, atrapalhar tudo. Um adorava no monte, outro adorava no templo. Entenderam até aqui? Tem essa briga. Mas aí, Jesus marca um encontro com uma pessoa improvável, sem que essa pessoa saiba. Nós entramos no capítulo 4 do Evangelho de João. Depois de 1700 anos, alguém que cavou um poço, levantou um altar, não saberia o que aquilo significaria depois de muitos anos, mas ainda continua dando alimento e sustentando muitas gerações. Tem pessoas que vão levantar altares e cavar poços, mas não terão noção da quantidade que irão alimentar. Tem pessoas que vão levantar altares e cavarão poços, mas não terão a noção da quantidade de pessoas que irão alimentar. Eu não sei como foi seu 2024, eu não sei como foi seu ano, mas você não tem noção de tudo aquilo que você fez até aqui, a quantidade que você vai alimentar e de altares que você levantou que vão sustentar pessoas que precisam. Nós estamos passando para 2025, eu não sei como será o ano de 2025, mas eu tenho certeza que os altares levantados farão a diferença nesse próximo ano vindouro. Oh, aleluia! Aí Jesus está ouvindo que ele batiza mais do que João na Galileia. Ele sai da Galileia e vai para a Judéia. Só que ao ouvir que João batizava, que Jesus estava batizando mais do que João, Jesus sai da Galileia, ele não sai escondido, ele só estava se precavendo para um problema futuro. Porque naquela época dos fariseus, eles se preocupavam com a hierarquia. Quem chegou primeiro? João. João vinha para anunciar a obra de Jesus. Então João veio para abrir a estrada mesmo, João veio para romper, tirar tudo que tinha na frente para mostrar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E aí os fariseus estavam preocupados não porque Jesus estava fazendo mais, mas porque primeiro quem estava fazendo era João. Então a preocupação não era que João deixava de fazer, é que Jesus não estava respeitando João, porque ele tinha que ser o primeiro, ele que começou a fazer, então João tinha que fazer mais. E aí Jesus, para eliminar um problema futuro, ele deixa a Galileia, vai para a Judéia. Só que no meio desse caminho, preste atenção na riqueza de detalhes que eu quero passar para vocês, para que vocês possam entender e nunca mais se esqueçam disso.
Jesus ele sai da Galileia para a Judéia. E aí distava muito tempo esse caminho. E aí, com todos esses percalços que eu acabei de falar para vocês, que os samaritanos não se davam bem com os judeus, todo judeu que fazia esse trajeto, ele dava uma volta na cidade cerca de 3 dias. Mas se passassem por Samaria, era um dia só. O que vocês prefeririam? Demorar um dia de viagem ou demorar 3 dias de viagem? Primeiro, a irmã já levantou a mão falando que um dia era melhor. Primeiro, o cansaço físico e mental. Segundo, o suprimento, a fadiga. Talvez vocês encontrassem poços para fazer, se reabastecerem a água para os camelos, para o gado, para as pessoas que estavam viajando juntamente com você. Mas aí a Bíblia vai relatar e vai dizer assim: Jesus, quando sai da Galileia para a Judéia, pastor Leandro, ele diz aos seus discípulos: e é-me necessário passar por Samaria. No céu já tinha um encontro marcado. E aí nós estamos vivendo, preocupados, desesperados com o que vai acontecer, sendo que no céu tem um encontro marcado para Deus resolver o seu problema. Sem demagogia alguma, eu não quero pregar a teologia da prosperidade para você, mas tem muitas pessoas aqui que estão preocupadas com o ano de 2025, mas sem saber que Deus marcou um encontro com você para passar em sua Samaria. Eu não sei qual é a sua Samaria pode ser financeira, pode ser espiritual, pode ser pessoal, pode ser familiar, conjugal, eu não sei, mas eu sei que Jesus está marcando o encontro para passar na sua Samaria. Isso é muito forte. E aí os discípulos, ao ouvir Jesus falar que é necessário passar por Samaria, eu começo a tentar montar um cenário. Monte esse cenário comigo, por favor. Eu gosto de montar esse cenário para a gente conjecturar essa história. Monte esse cenário. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: vamos passar por Samaria, porque eu preciso passar por lá. Os seus discípulos começam a entrar em discussão. Talvez eles não tenham falado com Jesus, mas o burburinho entre os discípulos, Jesus pergunta assim: o que vocês estão falando aí? Senhor, nós precisamos passar por outro caminho. O Senhor sabe que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Nós temos que passar por Samaria mesmo. É necessário que eu passe por lá. Só isso, não tem mais o que falar. É necessário que eu passe por lá. E aí muitas vezes nós ficamos questionando Deus e a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Deus, mas por que tem que ser assim? Por que é dessa forma? Por que o Senhor chamou fulano de tal para me abençoar? Por que o pastor Albino chamou o Lucas para pregar no domingo do dia 29, o último domingo de 2024? Por que chamou a Débora para ministrar o louvor? É necessário que assim aconteça. Falou, está falado, o céu está marcado, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei como, nem quando, mas eu sei que se o céu marcou, vai acontecer alguma coisa. E ele passa. Quando ele passa por Samaria, ele encontra esse poço de 1700 anos, que ainda dá água, que ainda alimenta gado, que ainda alimenta Israel. Olha só, é tão interessante que Jesus vira para os seus discípulos judeus e fala assim: vão até a cidade comprar alimento, eu vou ficar aqui descansando. Espera aí, os judeus não se davam tão bem com os samaritanos? Guardem isso aí, eu já revelo para você um pouco à frente. Os discípulos saem, vai até a cidade comprar alimento. Jesus para no poço de Jacó para descansar, porque ele estava cansado de uma caminhada para o seu destino. Quantas pessoas não estão cansadas e precisando parar para descansar? Quantas pessoas romperam 2024, estão fadigadas, falando, pensando: eu preciso parar, eu não vou aguentar. E aí essa passagem me mostra que Deus se fez como homem, viveu entre nós para dizer assim: eu também cansei, mas eu parei para descansar. Sabe, porque essas coisas nos cansam. Olhar algumas coisas nos cansam. Lutar tanto para entregar a excelência nos cansa demais. E aí às vezes dá a vontade de parar e entregar tudo. Mas ele está falando assim: só para descansar. No meio do caminho eu vou preparar uma fonte que há muitos anos você não conheceu, mas teve alguém que teve coragem de cavar um poço.
para você parar e descansar um pouco. Oh, aleluia. E aí de repente, a Bíblia vai admoestar dizendo que era a 6ª hora. Essa hora era meio-dia. Mas só que o que me chama a atenção no contexto judaico é que as pessoas naquela época saíam para pegar água às 6 horas da manhã, para fazer os seus afazeres, lavar uma louça, lavar uma roupa, encher as suas vasilhas, para o marido sair para o campo, pastorear as suas ovelhas, o seu gado, cuidar da plantação, depois voltariam para almoçar, a água já estava ali. 6 horas era o horário de todo mundo sair daquela região, ir ao poço buscar água. Mas essa mulher, ela vai à 6ª hora do dia, ou seja, meio-dia, um sol escaldante, um sol que talvez desmaiaria muitos aqui que não estão acostumados. E ela sai com a sua botija, um cântaro, uma corda, para buscar água desse poço de Jacó. Quando ela sai sozinha porque ela está escondida. Porque a vida que ela vem levando não condiz com a sociedade. E se talvez a sociedade avistasse ela daquela forma, apedrejariam ela. Porque o julgamento era muito mais forte naquela época. Então ela, com medo de sofrer o julgamento da sociedade, ela sai escondida de casa. Porque ela tem a vontade de fazer alguma coisa, mas não consegue, porque a sua vida não condiz com o que a sociedade impõe para que ela viva. E ela sai escondida e fala assim, pensando, conjecturando, monte esse cenário comigo: tomara que não tenha ninguém lá, para eu não ter que correr e me esconder. Só que o que ela não sabe é que o encontro já estava marcado. E quem marcou o encontro, eu estava esperando ela pessoalmente. Vamos montar esse cenário? Se você quiser, fecha os olhos. Se não, tenta montar esse cenário comigo. Eu imagino dessa forma: o poço um pouquinho numa montanha mais alta. Ela saindo da cidade, com toda a sua indumentária, com o rosto tampado, no seu braço carregando um cântaro, a corda, e chegando no poço. De longe, ela vê o poço, mas está muito quente. Quem já viu aqui o asfalto, quando está muito quente e não dá aqueles tremidinhos assim na vista? Imagina ela olhando para o poço, ela falando, deve ser visão, deve ser miragem, está muito quente hoje. E quanto mais ela caminhava para perto do poço, mais perto ela estava perto do milagre dela. Só que ela não dava conta disso. E ela está achando assim, é miragem, o sol está muito quente. Em contrapartida, lá no poço, tem alguém olhando para baixo e dizendo, está lá vindo o milagre. Olha lá a pessoa que eu marquei um encontro. O céu está aberto, o milagre já vai chegar. Mas alguém está falando assim, é miragem, o sol está muito quente. E aí Deus está olhando para nós e falando assim, está chegando a hora do teu milagre, meu filho, está chegando a hora do teu milagre, minha filha, mas em contrapartida nós estamos desacreditados. Não, é miragem, não é possível que Deus faria isso comigo, não é possível que Deus marcaria esse encontro aqui comigo, eu estou tentando me esconder, estou tentando correr, mas do outro lado o céu está falando, está chegando a tua hora, está chegando o seu dia, está chegando o seu momento. E ela vem caminhando, montando o cenário ainda, conjecturando. Ela chega no poço, ela não dá um pio, porque ela sabia da cultura do samaritano não conversar com o judeu, e ela não fala nada, até porque naquela época, no costume judaico, a mulher não tinha voz, ela não poderia falar com o homem, e os rabinos, os mestres daquela época, ele não poderia conversar com mulher em público na rua, nem com a sua esposa, o que dirá com outra mulher, e ela não toca no assunto. E ela vai, imagine comigo, gente, por favor, isso é muito lindo. Ela tirando o pote dela de tirar água, preparando a corda, amarrando. E ela joga lá embaixo. Tem água ainda. Alguém que há 1700 anos cavou um poço para me alimentar agora no futuro. Ela puxa, e no momento que ela está puxando a corda, fazendo força com o seu braço, Jesus aqui do lado falou assim, me dá um pouquinho dessa água que você está pegando aí. Me dá um pouquinho dessa água aí. Imagine, conjectura comigo, Jesus na frente dela falando, me dá um pouquinho do que você tem aí. Hein, igreja? Entenda. Me dá um pouquinho do que você está pegando aí. O que você está pegando aí? Me dá um pouquinho disso aí que você está pegando. Ela olha para ele assim, desacreditada, e ele, me dá um pouquinho dessa água aí. Ela ainda desacreditada. Jesus consegue fazer ela se interessar por
pelo que ela precisava. Porque no momento em que ela está pegando água, Jesus fala assim, ó, me dá um pouquinho dessa água. Aí ele abre o conceito dela, a visão dela, a mente dela e faz ela ter desejo e interesse pelo que Jesus estava falando. Porque ele falou assim, ó, se você soubesse quem te pede água, você nunca mais teria sede. Você nunca mais teria vontade de desistir. Você nunca mais teria vontade de parar. Você nunca mais teria vontade de se esconder. Você nunca mais teria vontade de sair. Você nunca... deixa eu desenhar para você. Olha, se você soubesse quem está te pedindo um pouquinho disso aí que você está pegando, você ficaria despreocupado para 2025. Se você soubesse quem está aqui nesse encontro com você que foi marcado pelos céus, você levantaria a sua mão para o alto e glorificava com todo o fôlego de vida. Lembra que eu pedi para vocês guardarem porque os samaritanos não se davam bem com os judeus? Quando ela olha para Jesus, ela questiona, será que você não sabe que os judeus não se dão bem com o samaritano? Porque na verdade, olha só, monta essa contextualização comigo. Eles não se davam bem, eles não aceitavam as práticas dos samaritanos. Mas por que Jesus mandou os discípulos ir à cidade comprar o alimento? Por que alguns galileus passavam lá pela cidade de Samaria? Por que algumas pessoas saíam da Galileia e passavam lá por Samaria para ir para a Judéia? Na verdade, eles não aceitavam as práticas, o que eles faziam, eles não se contaminavam, mas não a ponto de não passar. Se pudesse evitar, seria legal. Vamos evitar de nos contaminar naquela região. Porque para a cultura judaica, passar por um lugar é se contaminar. Mas tem alguém que vai quebrar o protocolo nesse dia. Só que ele manda os discípulos passarem na cidade para ir comprar alimento. Como assim comprar alimento na região que a gente não pode se contaminar? Tem alguma contradição nisso. Na verdade, a cultura judaica estava dizendo assim, você pode até se alimentar, você pode até passar por lá, mas você não pode usar os utensílios deles. Você não pode usar as vestes deles, você não pode se portar igual a eles, você não pode se vestir como eles, não pode fazer os mesmos cultos que eles, não podem usar a mesma liturgia do que eles, e não pode usar os talheres. E é por isso que ela vira para Jesus e fala assim, mas cadê o teu cântaro? Cadê a tua corda? Cadê o seu instrumento para buscar água? Você sabe que os judeus não se dão bem com os samaritanos, porque ela sabia que os judeus não podiam se contaminar. Então, cadê a sua ferramenta? Cadê o seu auxílio para tirar a água desse poço? Como que você vai pegar a água que eu vou tirar do meu cântaro, do meu instrumento, daquilo que faz parte de mim? Está entendendo? Jesus, eu vim para quebrar um protocolo na sua vida. E a partir de hoje, as coisas aqui nessa cidade vão ser diferentes. Porque a partir do momento que você encontra com Jesus, algo muda na sua vida. Ao ponto de mudar o ambiente onde se vive. Meu Deus, isso é forte. Quando nós encontramos com Jesus, Ele é tão poderoso ao ponto de mudar o ambiente onde nós vivemos. Isso é muito forte, igreja. Aí Ele fala, se você soubesse quem te pede água, Ele não te daria uma água somente para matar essa sede, porque senão você voltaria a ter sede. Mas a água que eu vou te dar, vai jorrar dentro de você uma fonte inesgotável, ao ponto das pessoas olharem para você e perguntar, aonde você recebeu essa fonte? Aonde tem dessa água para eu beber e matar a minha sede? Opa, notem que Jesus traz um tema para ela, e ela se interessa naquilo que Jesus tinha para falar, para Jesus mudar a sua atualidade. Jesus faz com que nós se interessamos pelas coisas dele, para mudar a nossa realidade. Se tem algo que te interessa vir aqui, eu não sei se é o louvor, se é a pregação, se é o pastor, se são os seus amigos, é Jesus usando isso para mudar a sua realidade. Eu vou lá porque o louvor é bom, eu vou lá porque o pastor é pastor de verdade, eu vou lá porque os meus amigos são bons. É Jesus usando isso para mudar a sua realidade. Aí ela começa a ficar interessada, ela interessa no assunto ao ponto de falar assim, então me dá dessa água, por favor, para que eu não volte aqui mais e não tenha que me esconder. E muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, falando, Senhor, abençoa a minha vida para que eu não sofra mais isso, para que eu não passe mais essa vergonha, para que não aconteça isso mais comigo. Aí de repente Jesus fala assim, então me fala quem você é de verdade.
Me fala quais são as suas mazelas, quais são as suas características, o que você faz de verdade. Vai lá, chama seu marido. De repente, ela olha para Jesus. Conseguem montar esse cenário comigo? Na frente de um poço, diante de Jesus. Vejo que você é profeta. Estou vendo que você é profeta. Será que você é o profeta que todo mundo está anunciando aí que viria? Mas tem um problema, eu não tenho marido. E aí Jesus vai virar para ela e falar assim: ainda bem que você me falou a verdade. Eu sei que você não tem marido, e esse que você está andando ainda também não é seu marido, hein? Ela já tinha passado por outros casamentos, e o homem com que ela estava andando agora também não era o seu marido. Porventura seria um amante. E pela sociedade ela seria julgada pelos seus atos, podendo até ser apedrejada. Mas ela se esqueceu de quem está conversando com ela ali é Jesus de Nazaré. Às vezes nós nos esquecemos, diante das nossas mazelas, dos nossos pecados, que quem nós estamos aqui para adorar é Jesus, que transforma todo e qualquer pecado em graça para nos alcançar. Ao ponto da pessoa se interessar pela conversa e abrir o seu coração e falar as suas verdades. Coisa que muitas vezes nós não temos coragem mais de relatar verdades do nosso cotidiano e da nossa vida, por conta da religiosidade que nós sofremos durante muitos anos. De uma religião abusiva, de nos colocar na frente de muitas pessoas, estampar sem as nossas permissões algo que guardaríamos só para nós mesmos e trataríamos com Deus. Prestem bem atenção, eu não estou dando legalidade para você guardar o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança. Mas eu sofri um abuso religioso de não temer a Deus, mas ter medo dele. E muitas coisas que eu fazia, eu escondia dos meus pais, dos meus amigos, não contavam, porque eu tinha medo do que a religião podia fazer comigo, porque era difícil. Eu contei para um pastor amigo meu essa semana que na igreja em que eu frequentava na adolescência, na última semana do mês, no último domingo do mês era a Santa Ceia. E o sábado que antecedia essa Santa Ceia, existia uma reunião do ministério, onde todos os homens daquela igreja iriam para o templo, e as pessoas que sofriam, caíam em pecado, elas teriam que ir lá na frente para confessar: eu vacilei nisso, eu caí nisso, eu caí nisso. Na frente de 5.000 pessoas mais ou menos. E aí o pastor e a cúpula diziam assim: e o que vocês acham disso? Vamos dar 9 meses para ele ficar sentadinho no banco? Ao ponto de você não poder tocar, cantar, orar, receber oportunidade. Você tinha que frequentar o culto, mas você não podia fazer nada. E aí você ficava sendo testado durante 9 meses. E quando você retornava ao hall de membro, você iria na Santa Ceia. E aí o pastor falava assim: está retornando aqui o irmão Lucas Nunes, que caiu em pecado desse, ficou 9 meses no banco e agora está retornando ao hall de membro. Isso não é um abuso religioso, não é expor a pessoa, e pessoas estão se distanciando de fontes e de altares por conta de um abuso religioso, mas Jesus vem para quebrar o protocolo, Jesus vem para romper com isso, Jesus vem para colocar as coisas nos lugares. E eu estou falando para você nessa noite: eu sou alguém que Jesus transformou, alguém que Deus tirou as mazelas para poder falar para você: Deus vai quebrar protocolos na sua vida, Deus vai sarar feridas, Deus vai colocar coisas nos lugares. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: se você soubesse quem te pede água. Quem é você? Eu estou vendo que você é profeta poderoso, porque você revelou aquilo que eu estou vivendo. Quem é você? Será que você é um profeta maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui para alimentar a nossa família? E aí agora, aonde que eu tenho que adorar? Então me fala, aonde que eu tenho que adorar? É no Monte Gerizim, igual a nossa região faz? Ou é no templo, igual os judeus lá em Judá estão falando? Aí Jesus fala assim para ela: está chegando uma hora, na verdade nem está chegando, já chegou a hora, mulher, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim, não vai precisar de monte, não vai precisar de templo. Vamos pegar o Espírito. Para quem você vem aqui adorar? É para mim? É para o pastor? É para o louvor? Em espírito, é para você adorar a Deus, entregar tudo aquilo que você tem de verdade para Ele. Mas o culto não começa aqui quando você entra, o culto começa na sua casa. Quando você está se aprontando e fala, deixa eu lá entregar uma coisa que eu estou buscando aqui na minha casa, entregar de verdade para Ele, o Espírito. A verdade, vamos adorar de verdade? Ele sabe quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Quando você chega aqui, Ele sabe quem é você, samaritano. E mesmo assim Ele decide parar, olhar para você, ouvir o que você tem para dizer. Ah, filho, tu não pode nada, mas eu tenho uma graça que te faz poder tudo. Você não pode nada, mas diante a minha graça, eu te dou a liberdade de você me adorar. Vem do jeito que você está. Você só não pode permanecer. E nem consegue, porque à medida em que você se encontra com Ele, é como se fosse um degrau. Deixa eu tentar explicar para vocês. À medida que você vai se chegando perto dEle, você vai subindo alguns degraus. E aí vai ficando difícil chegar com as suas mazelas. Porque vai ficando... Quem já subiu uma escada ou uma ladeira aqui com muito peso nas costas, carregando uma mochila? Poucas pessoas, pelo amor de Deus. Ai, mais pessoas. E não é difícil, quanto mais você sobe, você não cansa mais rápido, porque tem mais peso. Quando você chega no seu destino, quando você tira a mochila, tira o peso, não traz aquele alívio? Assim é seguir o alvo que é Jesus. Você vai ficando cansado e você automaticamente vai vendo algumas mazelas. Você olha para trás e fala, eu já subi isso tudo, eu já andei isso tudo, deixa eu tirar essa mazela aqui. Opa, ficou mais leve. À medida em que você vai se chegando para perto, mais leve vai ficando. E aí entra aquele versículo, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus falando assim, me dá esse fardo que eu vou carregar esse fardo para você. Andar comigo é deixar o fardo para mim. Andar comigo é entregar as suas preocupações para mim. Andar comigo é não se preocupar com o amanhã, porque eu vou resolver o seu amanhã. Por mais que pareça clichê o que eu estou falando, é andar com Jesus, é andar sem preocupação, é colocar o pé onde não tem chão e crer que Jesus colocará o chão para você andar. Às vezes você pode estar dizendo assim, esse menino é louco, esse menino só fala de fé, só fala de viver na dependência. É muito bom fazer e acontecer com a sua própria força, mas é mais gostoso você não ter condição, ser improvável, colocar o pé, colocar a mão e Deus falar assim, estou colocando a mão junto com você, estou colocando o pé junto com você, e eu arrisco em te dar uma notícia. Se você tomar uma atitude em 2025 será diferente na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu ambiente. Vamos falar de ambiente? Vamos falar de ambiente? Aquele ambiente virou um culto. Virou um culto porque o próprio Deus estava sentado ali. Ela vem com o seu trabalho. Jesus fala, o seu trabalho não adianta de nada aqui não. Mas deixa eu te mostrar o que eu posso fazer. Ela está diante de um culto. E Jesus faz um ambiente. Notem que não era para acontecer, porque os discípulos estavam brigando entre eles, falando para Jesus, tem outro caminho para a gente passar, vai demorar, mas é melhor. Jesus fala assim, eu preciso parar aqui, porque eu preciso entrar nesse culto, porque eu preciso resolver algumas questões. E aí vem uma mulher que não sabe o que vai acontecer, mas ela sai dali transformada. É culto ou não é? É culto, é ambiente. E aí entra Jesus. Obrigado, minha irmã. E transforma o ambiente. E aí eu preciso chamar a sua atenção. Em que ambientes nós estamos vivendo? E o que nós estamos causando nesse ambiente? Nós somos, preste bem atenção, nós somos fazedores de ambiente. Eu preciso mudar o ambiente aonde eu estou. A partir do momento que eu entro aqui, eu tenho a minha vida no altar, eu preciso mudar esse ambiente para um ambiente de adoração.
Aonde eu chegar, as pessoas têm que entender que ali vai alguém que carrega a presença de Deus. Sem demagogia, não é porque eu prego, porque eu canto. Se vocês soubessem da minha vida, vocês nem me ouviriam aqui. Mas a partir do momento que a graça me alcança, aonde eu chego, o ambiente muda. Quem já passou por isso aqui, por essa experiência? Chegar num lugar e a pessoa, nossa, eu estava tão triste, mas parece que alguma coisa mexeu comigo aqui. Parece que, sabe, me trouxe uma felicidade. Quem já, as mulheres aqui que já passaram por isso, porque eu vivi isso com a minha mãe, a gente sofrendo uma prova, sabe, uma luta, de repente minha mãe na cozinha, lavando a louça e começou a cantar um louvor e começava a chorar, o ambiente da casa mudava, ficava leve, fazedores de ambiente. Quem já passou por isso aqui? Nós fomos orar, eu e meu pai, numa casa de uma pessoa endemoniada, nós chegamos lá, o nosso corpo arrepiava, era pesado o ambiente, meu pai falava em nome de Jesus, o ambiente do céu descia aqui no lugar, fazedores de ambiente. Quem já passou por isso aqui? Chegar no trabalho, o clima está ruim, todo mundo contra você, mas de repente se abre a sua boca, só por sussurrar o louvor, mudou o ambiente, fazedores de ambiente. Ai, Jesus, deixa eu contar um testemunho. A minha esposa não gosta que eu conte testemunho não, mas eu vou contar isso. Certa feita eu trabalhava em um laboratório de manipulação de remédio. Quando eu entrei lá, eu entrei muito crentinho. Eu tinha acabado de sair da Assembleia de Deus, eu só usava terno. Quando eu conhecia a Monique, ela me conhecia de terno e gravata. Eu andava para cima e para baixo de terno e gravata. E aí quando eu entrei lá, eu usava o social, tinha uma rapaz lá que ele me olhava e falava assim, cara, eu não gosto disso. Eu não sei o que é, mas eu não gosto de você. Eu falei, meu Deus. Aí você olhava para o cara tinha 120 quilos, forte, gostava de malhar. E eu olhava para ele, se ele me pegar, eu vou morrer de Jesus, e agora? E eu me escondia todas as vezes que eu chegava. Nós trabalhávamos no mesmo ambiente, só que tinha uma divisória e uma porta. Eu deixava sempre essa porta fechada. Falei, se ele entrar aqui, eu vou gritar. Pelo menos alguém que ele chegar para me socorrer. Eu descobri que depois de um tempo, o ambiente onde nós trabalhávamos era acusticamente tratado. Então, se eu gritasse, ninguém embaixo não ouvia. Então, eu ia morrer de qualquer jeito. Não sabia me defender, não sabia nada. E aí ele falava comigo assim, cara, se eu te encontrar, eu vou te pegar. Você sabe aquela semana tribulada, irmão? Que tudo está dando errado. Está tudo ruim. E aí você vai trabalhar. E aí você lembra no meio do caminho, nossa, aquele rapaz, cara. Só o que me faltava. Só falta eu chegar lá e esse cara já está lá trabalhando. Como é que eu vou fazer? Eu não conhecia ninguém, estava de pouco lá. Ele falou, como é que eu vou falar para avisar o gerente? O rapaz está aí, tem mais de 12 anos na empresa, como é que eu falo? Aí eu cheguei mais cedo na empresa, deitei minha cabeça em cima da mesa e comecei a cantar assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Sem notar, o ambiente mudou. Eu não dei conta de escutar o rapaz chegando, a porta se abrindo, ele tirando a mochila, montando o seu computador para trabalhar, e eu chorando de um lado e ele chorando do outro. Aí do nada eu senti no meu ombro um toque assim, ô Jesus, você está aqui? Eu orei, era aquele menino, rapaz, gigante. Eu falei, cara, o que você fez? Eu falei, não sei. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com a vontade de chorar. Fazedores de ambiente, sabe? Fazedores de ambiente. Eu falei, mesmo, me conta mais sobre isso, eu não sei. Mas você começou a cantar, mas o negócio que desconstruiu um pouco de mim, sabe? Você vai achar que é mentira, mas minha esposa está aqui para não deixar mentir. Eu preguei para aquele rapaz. Eu dei discipulado para ele. Dentro de 5 meses nós estávamos na Alfa entregando folheto. Eu e ele falando, Jesus te ama, Jesus coração. E numa data como essa de Natal, era para o dia 24 e dia 25. Alguma coisa no meu coração tocava assim, sabe? Eu tenho muitas experiências com natais, e todo Natal Deus me marcava de alguma forma, e por muitos anos foi dessa forma. Senti alguma coisa e falei para minha mãe, prepara uma marmitinha que eu vou levar para o fulano e tal. Ela, como assim? Não sei, eu estou sentindo aqui, prepara.
Minha mãe preparou uma bacia, irmão, de comida. E minha mãe, todo Natal, faz muita comida. Depois vocês me lembram que eu vou contar o testemunho do Natal aqui. Por que minha mãe faz muita comida? A Mônica até reclamou esse ano, falou assim: nossa, sua mãe faz muita comida. Eu falei: você não sabe que nós já passamos. E por que nós fazemos comida? Preparei, minha mãe preparou aquela marmita, peguei, Deus me direcionou para a casa dele. Saí correndo, quase meia-noite, eu e meu pai batindo, portão. Falei: amigo! Quando ele me viu, que ele viu a marmita na mãe, caiu no chão chorando. Falou: mano, eu ia passar meu Natal sozinho, sem nada pra mim. Eu falei: mano, passa o Natal pra gente, toma aqui a comida. Eu levei esse menino pra minha casa. Ele morou lá em casa durante 5 meses. 5 meses nós cuidamos dele. Ele falou assim: a partir de hoje o seu pai é meu pai, a sua mãe é minha mãe, você é meu irmão, a sua irmã é minha irmã. E ele nos honra até hoje. Aleluia. Todo ano ele manda uma mensagem pra gente: Feliz Natal, que Deus te abençoe. Está firme na presença do Senhor. Às vezes dá uma cambaleada, mas está sempre pedindo socorro. E ele nunca se esqueceu do que nós fizemos por ele. Fazedores de ambiente. Fazedores de ambiente. Você tem noção do quanto você pode modificar o ambiente porque você está sensível à voz de Deus? Fazedores de ambiente. Não depende da geografia, não depende do local, não depende das pessoas, depende somente de você. Ela é tocada. Essa mulher é tocada. De repente ela larga o canto, larga a água. A água que era para matar a sede dela já não precisa mais. E ela sai correndo lá em Samaria. Venham e vejam o homem que eu encontrei. Venham e vejam o homem que eu encontrei. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Até então essa mulher estava escondida e não podia falar nada na sociedade. Mas agora ela está na cidade gritando: venham e vejam quem eu encontrei. Ela não podia falar, não tinha voz, mas agora ela está gritando e anunciando: venham e vejam quem eu encontrei. Os discípulos chegam, vê a mulher conversando com Jesus, não está entendendo nada. Jesus está falando só: deixa eu trabalhar, fica aí. Jesus trabalhando e a mulher: venham e vejam. E aí, ó, mais pra frente, acho que no versículo 34, Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, os discípulos, que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos rostos, seus olhos, e vede como estão brancos os pastos para começar a colheita. Deixa eu decifrar isso aqui para vocês. Lembram daquela visão que eu pedi para você conjecturar comigo? A mulher subindo, Jesus lá em cima, vindo para ela. Imagina a multidão sendo arrastada por aquela mulher. Venham e vejam quem eu encontrei. A multidão fica um tanto quanto curiosa e começa a arrastar a multidão. E lá no fundo Jesus começa a ver o campo assim, a cabeça das pessoas subindo e crescendo, porque eles estavam subindo para encontrar com Jesus. Aí Jesus falou para os seus discípulos: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai. Vocês não estão falando que faltam 4 meses para a colheita começar? Começa a colheita antes aqui, ó. Os pastos já estão brancos. Ele estava falando: ó, o povo já está chegando, falta vocês pregarem agora. Nossa! Meu Deus, que tremendo! Não precisa esperar o tempo correto para você fazer. Já começou a chegar as pessoas. Depende de você. Depende de você. Ah, tá entendendo? Fica de pé comigo, vem para cá, louvor. Os pastos já estão brancos. Já está na hora de começar a colheita. Só faltam os trabalhadores. Só falta você, Pedro, começar a trabalhar sem esperar o tempo certo para fazer. Talvez não tenhamos tempo para fazer. Talvez nós nem consigamos ver o ano passado. Pode ser, o último dia, o último domingo,
Jesus pode voltar daqui a 10 minutos, pode voltar daqui a 1 hora. Jesus pode voltar na virada, e aonde você está, em espírito e em verdade. Sabe uma coisa interessante? É que o significado de levita não é somente tanger o instrumento, ou cantar com uma boa voz, ou ter um dom para fazer tal coisa. A instrumentalidade do levita é unicamente atrair a presença dele para dentro da casa dele. Como diz um amigo meu pregador, Jesus está facinho aqui hoje à noite. Só basta você acessar. Então, no seu lugar, levita. No seu lugar, levita. Atrai a presença dele. Eu encerro aqui, sentindo a presença dele, te dando a oportunidade de atrair a presença dele para sua casa hoje à noite. E guardem isso que eu disse aqui. Fazedores de ambiente. Deus vai mudar o ambiente na sua casa, na sua família, no seu trabalho. 2025 será diferente. Eu acredito e creio nisso. 2025 será diferente. Você consegue atrair a presença dele nessa noite? Feche os seus olhos então e adore a ele como se fosse o último dia da sua vida. Por favor, não fique parado, adore ele nessa noite.